E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao versículo de número 33. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem e está chegando aqui neste canal pela primeira vez, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você que é inscrito, que não é inscrito, você de perto, você de longe, independentemente da sua religião ou crença ou denominação, você aqui é bem-vindo e bem-vindas ao nosso canal Oração da Manhã. Aqui nós temos o propósito, para quem não sabe ainda, é de pregar a palavra de Deus, transmitir a poderosa palavra de Deus, e sempre oramos a Deus, todos os dias. E agora nós vamos fazer a oração da manhã e também a oração da noite, todos os dias. Então, às 5h45, oração da manhã, e às 7h da noite, a oração da noite, claro, com a poderosa palavra de Deus. Pedimos o seu apoio para que você esteja conosco. Marca aí na sua agenda, 5h45 da manhã e 7 da noite, para iniciarmos nosso dia com a poderosa palavra de Deus e orando a Deus, e para finalizar o nosso dia às 7h da noite. Amém? Por isso, pedimos que você esteja conosco, nos acompanhe até o final, é muito importante, pois ao final de todas as mensagens nós fazemos uma oração a Deus, tá certo? Então fica aí e vamos adorar o Senhor, vamos pregar a palavra de Deus e ao final fazemos uma oração. Desde já peço que você deixe o seu like, faça aqui o seu pedido de oração, compartilhe com outras pessoas que estejam precisando desta palavra em nome de Jesus. Jesus anda por cima do mar. Esse texto também nós vamos encontrar no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 56, como também no Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 15 ao 21. Aqui, meus irmãos, nós passamos a observar que houve alguns eventos
antes que isso acontecesse. Antes que Jesus viesse por cima do mar e assustasse os discípulos. Isso você não ouviu errado. De certa forma, ou de forma mal interpretada pelos discípulos, Jesus os assustou. A Bíblia diz que ali foi uma das vigílias. Jesus havia despedido a multidão para que ele fosse orar à parte. A Bíblia também vai nos dizer que ele estava orando só. E a Bíblia também nos afirma no versículo de número 24 que quando o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas que o vento era contrário, Jesus aparece. Mas alguém pode até afirmar e até querer questionar por que Jesus assustou os discípulos, sendo que Jesus tinha intimidade, os discípulos conheciam a Jesus. Mas imagine você, olhando pelo olhar humano, se deparar com alguém vindo por cima do mar. Mas o que me chama muito a atenção nesta manhã, e eu quero pregar sobre isso nesta oportunidade, é que quando o vento cobria o barco juntamente com as ondas que ali estavam, a Bíblia diz que o vento era contrário. Vento contrário. Meus irmãos, nós sabemos que quando o vento é a favor, tudo coopera para o bem. Quando o vento é a favor, tudo dá certo. Quando o vento é a favor, tudo vai muito bem. Mas imagine você correr contra o vento. Imagine você navegar contra o vento. Imagine você fazer contra algo, aquilo que você quer. A força é maior. O seu objetivo se torna mais longo, mais sofrido, mais triste. A caminhada é mais longa porque você está lutando contra algo que está contrário a você. Às vezes você luta contra algo e você vai para frente e aquele algo te empurra para trás. Isso faz muitas vezes com que alguém pense que não vai dar certo. Mas é aí que Jesus aparece na quarta vigília da noite. A Bíblia nos diz que o vento era contrário. Não sei se este era o propósito, porque o vento era contrário, ou se certamente Jesus queria passar ali para ter e mostrar que ele era o Jesus que não só acalmava a tempestade, como também era aquele que andava e tinha o poder de andar sobre as águas. Se o vento era contrário, estava difícil para os discípulos. Então Jesus veio para mostrar que ele é a saída. Jesus vem neste momento para mostrar aos discípulos que ele sim é a verdadeira saída. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Pedro, ao olhar Jesus, ele pergunta se era Jesus, e para que pudesse ter a confirmação que era ele, porque eles estavam com medo, ele disse: deixa eu ir ter contigo. Meus irmãos, eu elogio muitos homens da Bíblia Sagrada e mulheres também, mas eu vejo em Pedro, muito embora tenha errado, muito embora seja o espelho de muita gente, porque nós somos imperfeitos, somos passivos de erros e de pecado também, porque estamos aqui ainda na terra e estamos neste corpo. Pedro é um exemplo de ousadia que alguém pode ter para com Jesus. Naquela noite fria, ao ver Jesus caminhando por cima do mar e vendo que os discípulos estavam com medo, estavam assustados, achando que era um fantasma, ali havia uma grande gritaria, porque eles estavam vendo algo que não era normal. Mas Jesus disse: homens, meus discípulos, tende bom ânimo, sou eu,
não temas. Aí Pedro vai dizer no versículo de número 28, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Meus irmãos, é claro que a comparação aqui nós não podemos levar tão ao pé da letra, mas Pedro foi o único homem que, com medo ou não, e após alguns passos, andou por cima do mar. E o que acontece é que Jesus, ele nos faz passar por cima de muitas coisas que nós achamos impossíveis. Jesus nos faz passar por muitas coisas que muitas das vezes nos faz achar que é impossível. A Bíblia vai nos dizer que Pedro começa a andar por cima do mar. Ele foi até ao encontro de Jesus, mas quando ele vê que começa a descer, quando ele vê que começa a afundar, quando ele começa a sentir o vento forte, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a ter medo e começa a ir para o fundo. E é aí que Pedro, ele vai clamar ao Senhor. E este clamor não foi pedindo para que Jesus lhe abençoasse, lhe desse vitória, embora é muito pertinente, é muito parecido, mas ele disse, Senhor, salva-me. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós não pedimos a Deus para que possamos fazer algo, para que possamos entrar em algum lugar, e Deus assim nos permite e diz, vem ou vai, e de repente nós começamos a ver ou a sentir o vento forte bater em nosso rosto, o vento contrário, o barulho das águas, o barulho do mar, fez com que Pedro tivesse um grande medo. Mas é aí que Jesus entra em cena mais uma vez. Porque quando Jesus entra em cena, não é simplesmente para aparecer, não é simplesmente para mostrar que é Jesus, não. Ele entra em cena para contracenar. Ele entra em cena para mostrar o seu poder. Ele entra em cena para mostrar a sua autoridade e mostrar que ele ainda faz coisas grandes na terra para a glória do seu nome. A Bíblia nos diz que ao gritar, Senhor, salva-me, logo Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu as suas mãos para Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu tenho certeza. E o que é, irmão Anderson? O Senhor Jesus vai estender as suas mãos para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Jesus vai estender as mãos para você. E a Bíblia nos diz que ele estava afundando, mas quando Jesus lhe segurou pelas mãos, ele foi salvo por Jesus. Ele não afundou, ainda que estivesse com medo. Jesus colocou ele no barco novamente. Fica aqui, você não vai desfalecer, você não vai afundar, você não vai morrer. Quantas e quantas vezes Jesus não faz isso comigo e com você nesta manhã? Você está correndo um grande perigo. As afrontas, o vento contrário, o desejo de desistir, alguém te empurrando para o fundo, o vento abalando as tuas estruturas. Aí Jesus vem, segura pela tua mão direita, te coloca no barco, ou seja, no porto seguro, para que você não possa afundar e o nome dele ser glorificado.
Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Deus. Meus irmãos, nesta manhã, Deus está falando conosco através de sua poderosa palavra, que é digna de toda honra e de toda glória. Mas tem uma coisa, ao estender suas mãos, a Bíblia vai nos dizer no versículo 31 que o próprio Jesus lhe faz uma pergunta. E que pergunta foi essa, irmão Anderson? Homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Embora é uma pergunta, mas aqui nós podemos trazer duas questões. Duvidar que era Jesus que via por cima do mar e duvidar que ele não podia andar sobre este mar. Quando ele olha Jesus, ele duvidou. Não é Jesus, não. Esse não é. É um fantasma. E eles ficaram com medo. E quando ele teve a ousadia de pedir para que ele pudesse também andar sobre o mar e ter com Jesus, ele afundou. Então havia ali uma grande dúvida. Meus irmãos, e nesta manhã existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, existem muitos pontos de interrogações. Será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ganhar? Será que vão me ver? Será que vão me chamar? Será que vão me ligar? Será que vai chegar algo para a minha vida ainda este ano? São perguntas, são dúvidas. Mas tem uma coisa: quando Jesus pega nas mãos, aleluia, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que algo novo acontece. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o vento era contrário. Mas quando Jesus chegou, no versículo de número 32, a Bíblia nos diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Este vento que era contrário. Agora o vento não estava a favor. Agora o vento não estava contrário. Agora o vento estava calmo. Então ele poderia atravessar, ele poderia voltar, ele poderia ir para qualquer lugar. E o que significa isso, irmão Anderson? Já que Jesus ele acalmou o vento, significa que ele lhe dá liberdade. Preste bem atenção. Jesus lhe dá liberdade para você poder buscar aquilo que você quer. Jesus já te colocou em segurança. Você esteve em perigo. Jesus te pegou pelas mãos e disse: fica aí, que eu já acalmei o vento. Mas a Bíblia também vai nos dizer, no versículo de número 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, para finalizarmos e já vamos aqui iniciar a nossa oração, isso aqui é muito importante para as nossas vidas. Em meio a tudo isso que aconteceu, que nós estamos aqui falando, pregando, eles tiveram a atitude de adorar ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que quando eles estavam no barco, eles adoraram e eles diziam: este é o Filho de Deus. Deus, ele dá a oportunidade para você nesta manhã o adorar na beleza de sua santidade. É como se Jesus estivesse dizendo, Jesus está dizendo para você: eu te salvei, te libertei, te dei as mãos, te ajudei, te aconselhei,
fiz tudo o que você estava precisando, acalmei o vento, deixei tudo tranquilo para que você pudesse escolher as opções para onde você ia, te dei a direção que você quisesse escolher. E agora, o que é que falta para você? O que é que falta para você nesta manhã? Adorar ao nome de Deus. Adorar ao nome de Deus. Quem adora é diferente. Quem adora tem livramento na terra. Adoração misturada com oração nos faz sermos livres. Nos faz termos livramentos da parte de Deus. Nos faz ver a porta se abrir. Nos faz ver a cura da parte de Deus. Nos faz ver a libertação, o renovo, a restauração de vidas que estão carentes e precisando de uma intervenção da parte de Deus. Nesta manhã, Deus, Ele te chama para o altar da oração, mas também da adoração. Jesus está te segurando pela tua mão direita, não temas, Ele é contigo. É Ele quem faz coisas grandes na tua vida para que o nome dEle venha a ser glorificado na terra. Receba esta palavra nesta manhã, tome posse. Viva com Jesus no barco. Ande com Jesus quando Ele lhe chamar, mas não duvide dEle. Tenha fé que você vai chegar ao porto seguro. Você crê nesta palavra? Então tome posse em nome de Jesus. Vamos aqui orar ao Senhor Deus. Meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão conosco, vamos orar ao Senhor neste momento, nesta oração do dia. Lembrando que logo mais à noite nós vamos finalizar o nosso dia com a oração da noite, tá certo? Então, lembre-se que às 7 horas vamos finalizar o nosso dia, então esteja conosco para a glória de Deus. Aqui está em nossas mãos, meus irmãos, muitos pedidos, mas são muitos pedidos. E todas as vezes que eu recebo aqui um pedido de oração, eu me sinto, eu posso dizer, preocupado com as pessoas, porque eu vejo que as pessoas estão depositando a confiança em Deus, claro, mas pedindo para que nós pudéssemos orar. Então, nesta manhã, ore conosco por todas as causas, todas, a sua, a nossa, a de muitos irmãos que estão pedindo, e vamos crer que Deus vai fazer algo em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, entramos mais uma vez em Tua presença, para te adorar, te glorificar, te exaltar e dizer que Tu és grande na terra, meu Deus. Sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, mas também sabemos, meu Deus, que o Senhor opera milagres em nossas vidas. Sabemos que Tu podes, Senhor, fazer algo novo para que muitos possam voltar para agradecer. Também sabemos, meu Pai, que muitas pessoas estão afundando neste mar da vida. Mas eu creio, Senhor, que nesta manhã, como a Tua palavra disse, que o Senhor pegou nas mãos de Pedro e livrou ele para que ele não pudesse afundar e salvou a sua vida. O Senhor também pode salvar muitas vidas que estão precisando, Senhor. Liberta da depressão, da tristeza, do desânimo. Redobra ou multiplica a fé, a esperança, Senhor, tira a dúvida, tira os pontos de interrogações, Senhor, vai lá no hospital, onde estão os teus servos e tuas servas precisando de uma intervenção, oh meu Deus, ajuda os casais, ajuda as vidas que estão precisando, aqueles que estão debaixo das pontes, meu Deus, ajuda, meu Pai, todo o teu povo de forma em geral. Senhor, expulsa esta enfermidade que está aí assolando a terra e aterrorizando a muitos. Senhor, acalma, Senhor, os corações nesta manhã para a glória do Teu nome. Meu Deus,
eu quero te pedir por todas essas bênçãos e já te agradecer em teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vai em paz.